Olá, querida, tudo bem? Aqui é a Paloma com mais uma dica de inteligência emocional para mulheres. Hoje eu quero falar com você sobre três situações psíquicas que podem levar a gente a sentir uma melancolia, uma sensação de angústia nessa época dos festejos de final de ano. Você já sentiu isso? Você já sentiu uma melancolia, uma tristeza nesse período de final de ano? Quer tentar entender um pouquinho desse sentimento de angústia e de tristeza que muitas vezes a gente sente nesse período do ano? Então fica comigo que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em época de final de ano é muito comum a gente ser bombardeada pelos meios de comunicação com imagens de pessoas felizes, alegres, bonitas, convivendo em jantares, em reuniões de família, com tudo funcionando de maneira perfeita e harmoniosa. Mas muitas vezes, e acredito que na maior parte das vezes, essa situação não é a situação que grande parte de nós vivemos na realidade. O fato é que essas imagens que são propagadas pelos veículos de comunicação cotidianamente nessa época específica do ano, acaba impondo para nós um sentimento de imposição de felicidade. É uma ideia de que quase como se tivéssemos a obrigação de ser felizes. Mas acontece que essa ideia de obrigação de felicidade nem sempre está compatível com o momento que nós estamos passando nesse período. Muitas vezes é uma fase em que a gente está elaborando perdas, lutos, É um momento em que nós estamos, por exemplo, passando por um processo de mudança de carreira, podemos ter perdido um emprego, podemos ter diminuído num ano como esse, em que a gente vivenciou crises econômicas, por exemplo, A gente está vivenciando a sensação de perda, de luto por ter restringido, diminuído um certo padrão de vida que você levava até então. Então essas são sensações, o fim de um relacionamento amoroso, o fim de uma carreira, um processo de aposentadoria, tudo isso representam perdas, lutos, não apenas a morte específica de alguém, mas outras situações de perdas que podem nos atingir de maneira negativa, nos gerar angústia nesse período do ano. E aí o que acontece? Quando a gente vê uma série de imagens, quando nós somos bombardeadas por essas imagens de obrigação de felicidade com uma série de pessoas felizes, é quase como se nós nos sentíssemos forçadas a romper com esse ciclo de elaboração do luto por essa situação de conflito, de crise que a gente está vivenciando, e como se a gente tivesse que abafar isso e vivenciar, experimentar apenas um estado de felicidade. Isso traz para nós um conflito interno psíquico muito grande, É quase como se a gente criasse um descompasso entre aquilo que a gente está sentindo internamente e aquilo que a gente está demonstrando externamente. Isso é muito ruim. Então, se eventualmente a gente passa por essa situação, eu acompanho no consultório cotidianamente nesses períodos de final de ano, muitas pessoas que estão vivenciando situações de angústia justamente por isso, por se sentirem pressionadas a gozarem de uma felicidade que não está sendo compatível com a situação de vida que ela tem. E a grande dica, o grande conselho que eu costumo dizer para todas as pessoas que eu acompanho vivenciando esse tipo de situação é não tentar mascarar esse tipo de angústia, esse tipo de tristeza. A melhor forma que nós temos de lidar com uma perda, de vivenciar um luto, entre aspas, uma perda, é passar por todos os estágios que o luto nos impõe. Sentimento de raiva, de frustração, de angústia, de tristeza, de elaboração, de ressignificação daquela perda e de novo encorajamento e superação daquele problema. Esses são os estágios naturais que a gente pode passar para superar definitivamente uma perda e sair de uma situação dessa de maneira mais fortalecida. Se, de maneira ao contrário, a gente tenta abafar esse sentimento de tristeza que é necessário que a gente atravesse, a gente pode jogar para o nosso inconsciente
essa sensação de angústia, essa sensação de tristeza. E isso não é nada bom. Toda vez que a gente joga para o inconsciente um sentimento profundo de tristeza, a gente acaba perdendo o controle, a possibilidade de lidar com esse sentimento. E esse sentimento acaba agindo de maneira enraizada, sem que a gente perceba, em diversas situações da nossa vida. Então, mascarar essa tristeza, essa angústia, não é algo definitivamente bom. Lidar com ela, assimilar, trabalhar com ela, são realmente as maiores ferramentas que a gente pode ter nesse momento. A segunda razão psíquica que pode levar a um sentimento de angústia nesse período, né, de festejos de final do ano, é justamente a imagem de uma família padrão. Né? Eu vivenciei bastante essa sensação de angústia quando eu era menor, né, durante a minha infância, a minha adolescência, porque eu já disse em alguns vídeos aqui, não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas eu já disse um pouquinho sobre a minha história. Na minha infância, na minha adolescência, né, a minha família se restringia única e exclusivamente a minha mãe e eu. Né? Eu sou filha de mãe solteira e não tive a oportunidade de gozar daquela família padrão de comerciais de margarina que muitas vezes a gente vê por aí. O resultado disso, diretamente sobre mim, na minha infância, na minha adolescência, é que eu vivenciava nesses períodos um sentimento profundo de tristeza, por sentir fora do contexto, sentir que havia algo errado comigo, por não ter, não poder partilhar daquele mesmo modelo padrão de família que eu via nos comerciais, na TV, né, nas propagandas por aí. E isso acontece com muita gente, né? Todas as pessoas que não se enquadram nesse padrão de família, né? As pessoas que ainda são solteiras, as famílias que são regidas apenas pela mãe ou regidas apenas pelos pais, as pessoas que vivem relacionamentos homoafetivos, enfim, todo mundo que não se encontra dentro desse padrão de família, nesse período, pode se sentir de alguma forma excluído, rejeitado, fora, né, desse contexto, indigno de se sentir e de partilhar desse momento de felicidade também. E se você faz parte, né, dessas pessoas que se sentem um pouco assim, a grande dica para sair desse sentimento de angústia, de tristeza, de melancolia por não se sentir fazendo parte dessa família padrão, é você tentar encontrar a sua família psíquica. Você sabe o que é família psíquica? Família psíquica é aquela em que nós, ao longo da nossa vida, conseguimos construir e estar envolvida por pessoas que têm uma profunda afinidade de alma, um profundo laço de amizade e de alma mesmo conosco. Não necessariamente um laço sanguíneo, né? Claro, às vezes a gente tem a boa sorte de ter laços sanguíneos extremamente maravilhosos, felizes, amorosos. Mas quando isso não é possível, né, eu acredito que parte, né, de trilhar uma vida saudável, uma vida emocional saudável, para além da família sanguínea que nós temos, é a gente conseguir encontrar e construir essa família psíquica. Essa família formada por pessoas que têm uma profunda afinidade de alma conosco. Né? É um profundo laço de amizade, de solidariedade em todos os momentos que a gente passa. Né? Então, encontrar essa família psíquica pode ser uma grande alternativa para aquelas pessoas, né, que vivenciam esse período de angústia, né, de estar fora da caixinha, um sentimento, né, de desconexão em relação a essa família padrão que é tão propagada nos meios de comunicação nesse período. A terceira razão a terceira situação psíquica que pode gerar um sentimento muito profundo de angústia em nós é justamente provocada pela imagem do arquétipo de pai. O que será que é isso, meu Deus? É basicamente o seguinte: nessa época de final de ano, a imagem, né, seja você cristão ou não, né, partilhando você do credo religioso que você partilhe, mas o fato é que nós somos
bombardeadas por imagens de Jesus Cristo e de Papai Noel, por exemplo, né? Essas imagens, essas figuras representam para nós um conteúdo arquetípico muito importante. O que é um conteúdo arquetípico? Arquétipo é um conteúdo comum que existe dentro da psicologia de todo ser humano. É um conteúdo que é comum na mente de todos os seres humanos. E nessa época específica de final de ano, quando se retoma a figura de Jesus, quando se retoma a figura do Papai Noel, a gente retoma também um arquétipo extremamente importante que atua no nosso sistema psíquico, que é o arquétipo de pai, né? A ideia do arquétipo de pai provoca em nós, resgata em nós um sentimento daquele que nos sustenta, daquele que nos protege, mas principalmente aquele que também cobra. E por que eu estou falando isso? Porque nesse período de final de ano, quando a gente sente uma certa angústia, muitas vezes essa angústia pode ser despertada por esse arquétipo paterno que foi despertado também dentro da nossa psique nesse período, nos cobrando, nos chamando a atenção que um ciclo, um determinado período de tempo, terminou e que você, então, precisa apresentar os resultados, né? Aquilo que foi feito de bom, prestar atenção àquilo que precisa ser mudado ainda. Então, esse sentimento interno de cobrança por esse pai interno que acaba sendo ativado no nosso psiquismo nesse período, pode vir à tona muito forte e nos despertar esse sentimento de tristeza e de angústia também. Para esses casos, né, em que você esteja percebendo que tem um sentimento interno de cobrança, pedindo para você fazer uma reavaliação desse ciclo que passou e já realmente parar de se cegar, parar de ceder à procrastinação e realmente se movimentar, né, para uma atitude de mudança, para um movimento de transformação, para você que tem essa sensação, o grande exercício, a grande dica que eu te dou é que você faça realmente esse balanço e que reflita o que realmente está pendente ainda na sua vida e que precisa ser mudado. Claro, tente minimizar a ação desse arquétipo paterno que tenta te punir demais, te cobrar demais. Não é esse o objetivo, mas esse nível de cobrança é positivo para nós nesse período, para a gente realmente não ceder de novo à procrastinação, a perceber que durante mais um ano uma série de coisas que você gostaria de ter feito ainda ficaram pendentes, uma série de comportamentos, de atitudes que você gostaria de já ter superado, você continuou repetindo e que agora, nesse final de ciclo, grita dentro de você para ser mudado, para ser transformado, para novas atitudes virem e serem colocadas em prática, tá bom? Então, essas foram as 3 grandes razões que eu acredito, pelo aquilo que eu acompanho no consultório, atendendo inúmeras pessoas cotidianamente, que são as principais razões que provocam esse sentimento de angústia em nós, sobretudo mulheres, nesse período, nessa época de festejos de final de ano. Se você se sentiu tocada, imobilizada por esse conteúdo, eu quero te fazer um convite a mais. Muitas mulheres já estão recebendo uma série de conteúdos e exercícios de coaching com psicologia junguiana, com exercícios de coaching profundo, para que elas consigam dar um passo a mais no seu processo de transformação. Como a gente já está na época de final de ano, eu quero te convidar, se você ainda não faz parte dessa lista, para entrar na minha lista VIP de pessoas que fazem parte da minha lista de e-mails e que recebem conteúdos exclusivos semanalmente com inteligência emocional para mulheres, tá bom? Então fica aí o convite, eu vou deixar o link em algum lugar dessa página por aqui, você clica nele, se inscreve e começa a receber imediatamente esses conteúdos, ok? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!